Bom, estamos gravando aqui a entrevista com o economista Cláudio Porto. Quantos anos você tem, Cláudio? 72, Nilma. 72. Ele é 2 anos mais velho do que eu. Bate com isso. Quando ele estava na Faculdade de Ciências Econômicas, na Universidade Federal da Paraíba, no bairro de Bodocongó, eu estava no Colégio Estadual da Prata. Ele era acadêmico, universitário, eu era secundarista. E a cidade... o Cláudio nasceu em Campina Grande. Eu nasci numa cidade chamada Uiraúna, no sertão, mas sempre tive uma grande paixão por Campina, tanto que tem um livro chamado Barcelona Borborema, com poemas sobre Barcelona, sobre Campina Grande. E Cláudio também tem. Quem passa por Campina Grande sempre se apaixona, né? O Cláudio também tem, que ele sempre confessou que as duas cidades, apesar de ter morado no Recife, as duas cidades da vida dele são a cidade onde ele nasceu e a cidade onde ele vive até hoje, que é o Rio de Janeiro, né? Seja Campina Grande e o Rio. Ô, Cláudio, a primeira coisa que me ocorre para te perguntar é o seguinte: Campina Grande hoje é um polo tecnológico reconhecido mundialmente. Isso tem a ver com as oficinas mecânicas que da época em que era difícil encontrar peças e os mecânicos de Campina Grande são conhecidos pela sua criatividade, fazer peças para substituir as peças do caminhão, ou você acha que é um voo da fantasia minha? Não, essa raiz histórica é verdadeira. Na verdade, na formação da cidade de Campina Grande, até onde eu conheço, né, desde os tempos do comércio, dos tropeiros, né, se desenvolveu na cidade um espírito empreendedor e criativo e principalmente o seguinte, era orientado pelo capital privado. Então, esse senso de negócios privados sempre esteve presente. E a questão do desenvolvimento de uma capacidade mecânica das oficinas e depois avançando para engenhos mais elaborados, ela decorre de o que a gente chama da capacidade que foi criada e empurrada pelo mercado, né? E isso deixou uma raiz muito importante, que Campina Grande é uma cidade que tem uma identidade empreendedora. Então, desse ponto de vista, isso foi passando de gerações para gerações, né? Tanto que o famoso Distrito dos Mecânicos terminou se transformando num distrito industrial, pelo menos alguma coisa próxima disso. Isso. Né? Campina Grande tem uma longa tradição também do folclore anedotário de falsificação. Dizem que até falsificam água de coco. Isso. Havia isso, né? Um pouco do folclore, né? Você... Diga, fale. Não, um marco importante na história de Campina Grande foi quando surgiu a Politécnica, né? É isso que eu ia te perguntar. Você fez o seu curso de economia na Faculdade de Ciências Econômicas, que era do mesmo campus da Politécnica, ali, no bairro de Bodocongó. Você era vizinho da Politécnica. Então, você, como estudante de economia, já vislumbrava ali na Politécnica, digamos, o embrião, de onde nasceria essa grande capacidade tecnológica que Campina Grande hoje é consagrada no mundo inteiro por ela? Sim, ali não há dúvida. Inclusive, quando eu era estudante de economia, há um fato que foi muito valioso naquele tempo, é que a Politécnica ela foi a primeira faculdade a importar um computador de grande capacidade, um IBM 1130. Foi o primeiro computador de capacidade numa universidade no Nordeste. E eu me lembro que, junto com os computadores, o então diretor Linaldo Cavalcante de Albuquerque, um grande empreendedor, né, ele importou
técnicos japoneses. Um, inclusive, talvez você lembre, o nome dele era Mário Toyotaro Hattori, que formou gerações e gerações. Então, eu fiz um curso de Fortran na Poli, porque nós éramos duas pequenas comunidades universitárias, da turma de Economia e Sociologia, e o pessoal das engenharias, né? Mas nós convivíamos muito, né? Inclusive, tínhamos em comum não só um restaurante universitário, mas também um clube universitário, que você deve lembrar. O CEL. O CEL. Clube dos Estudantes Universitários. E era um CEL mesmo, viu? Na beira do Açude Novo. Ali. De frente de onde morava Luiz Erundina. Do Açude Velho. Isso, exatamente. Do Açude Velho. De frente de onde morava, no Instituto São Vicente de Paula, a minha conterrânea de Iraúna, Luiz Erundina, que depois seria prefeita de São Paulo. Ela morava ali de frente ao teve esse caldo assim. Mas acho que eu não frequentava lá, não. Isso. Então nós temos essa semente, essa raiz, né, que aí se expandiu de uma maneira extraordinária, né? Hoje, sem dúvida, assim, esse gosto pelo empreendedorismo, mas também pelas questões da ciência, da tecnologia, é algo que faz parte da identidade da nossa Campina Grande, do DNA mesmo, né? Até hoje, eu visito com alguma frequência e converso com pessoas de todas as gerações, ainda tem essa pegada, né? Linaldo Cavalcante, um educador muito respeitado, que foi, inclusive, reitor da Universidade Federal da Paraíba e foi um burocrata importante do Ministério da Educação, o pai do Eduardo Jorge, grande líder político da esquerda. Encontro, às vezes, com o Eduardo, de quem eu gosto muito, grande figura, apesar dele não ter nada muito a ver com Campina Grande, né? O Eduardo Jorge está aqui ligado a São Paulo, nem o Rio de Janeiro, que é outra cidade que o Cláudio Porto gosta, né? De qualquer maneira, quem era, assim, digamos, o teu ídolo político e também como economista, seja no teu tempo no Colégio Diocesano Pio XI, sob as ordens duras do cônego Emílio, né? E na própria face, e ali no céu, tal. Quem eram os professores que você mais respeitava, que você mais venerava? Olha, havia um professor de introdução à economia que, inclusive, aí nos tempos da ditadura, ele foi cassado, né, chamado Adalberto Arruda, que, inclusive, ele morava no Recife, mas vinha dar aula em Campina Grande, que ele era adorado por todos. Nós tínhamos grande admiração por ele, porque ele tinha uma formação, assim, daquele tempo, muito atualizada em termos de economia política, introdução à economia, e muito em linha com os ensinamentos mais recentes do chamado estruturalismo econômico, que hoje, historicamente, está ultrapassado, mas naquele tempo era, né? Agora, nós tínhamos também um professor que eu admirava muito, e esse era campinense, que era interessante, que era o professor Amauri, de microeconomia. Então, eu não lembro agora o sobrenome dele, mas ele era engenheiro, mas gostava muito de economia, e ele era um professor brilhante, extremamente rigoroso, né? Mas eu, inclusive, depois fui monitor dele e era uma pessoa admirável, sabe? Eu também queria fazer uma menção a alguém que se formou na face, e era o seguinte: esse era o nosso, naquele tempo, o nosso reacionário preferido, porque nós gostávamos muito dele. Era uma pessoa que era conservadora, era Antônio Augusto Silva. Mas inclusive, ele também tocava um negócio de concessionário de automóveis, mas ele era uma pessoa extremamente justa, sabe? E muito, muito interessante, assim, uma grande figura humana, né? Mas, então, foi nesse tempo, claro, todos nós, naquela época, o nosso grande ídolo do ponto de vista intelectual era Celso Furtado, né?
e, por coincidência, paraibano, né? Nasceu em Pombal. Pombal. De Pombal, lá do meu sertão. Eu nasci em Iraúna e ele nasceu em Pombal. Então, Conheço vigário de Pombal há muito tempo, um iraunense, o cônego Oriel Vieira. O Cláudio, você cresceu e estudou em Campina Grande, no Colégio Pio XI, depois lá na FACE. Sim, eu esqueci de perguntar. E você chegou a conviver com o Rattori, não? Ah, sim, a Rattori, eu fui aluno de Rattori e depois eu participava muito do movimento estudantil e naquele tempo, como eram poucos alunos, a gente tinha uma convivência muito próxima com os professores, né? Então, eu não quero dizer assim se eu não era exatamente um amigo dele, mas nós conversávamos com E frequência. você chegou a prever assim, alguma coisa desse núcleo, para a possibilidade de um dia Campina Grande ser conhecida? Campina Grande foi conhecida como ponto de parada de tropeiro, depois como um grande entreposto de algodão. Campina Grande tinha uma grande relação com Liverpool por causa do algodão. E depois, agora, é uma cidade praticamente estudantil, né? Não há mais aquela coisa de ser entreposto, porque os caminhões subiam em estrada de terra até a Serra da Borborema, paravam em Campina Grande, lá na beira do Açude Velho, e depois seguiam viagem. Então, é por isso que houve os mecânicos e tal, né? Mas você chegou ao conversar com o Rattori, vislumbrar a possibilidade de um centro tecnológico da Politécnica, que lá, os paulistas chamam de Poli, e nós chamamos de Poli. Poli, Poli, lá na Poli, né? Olha, o Rattori falava muito disso, sabe? Eu, francamente, achava um pouco visionário, mas desde aquele tempo já havia um curso das engenharias que era extremamente respeitado no Brasil inteiro, que era a parte das elétricas, da engenharia elétrica. Então, depois, quando o professor Linaldo foi escolhido reitor da Universidade Federal da Paraíba, ele deu um grande impulso, né, ao campus de Campina Grande, né? Inclusive, quando foi num tempo onde eu tenho uma curiosidade, porque foi no tempo mais negro da ditadura, e ele conseguiu, com o senso empreendedor dele, convencer os militares que mandavam naquele tempo a fazer e ele era militar. Ele era militar. Um pouco assim, mas ele tinha um bom trânsito, né? Mas o professor Rinaldo, ele conseguiu convencer assim, então, eu queria o seguinte, eu queria trazer muitos PhDs para criar centros de excelência e, inclusive, trazer pessoas que estão exiladas, porque Campina Grande é tão longe que eles não vão fazer mal. Então, ele trouxe indianos, japoneses e também trouxe muitos antigos exilados brasileiros que voltaram e ficaram mais ou menos. Então, isso causou, Neumann, naquela época, eu creio que você não estava mais em Campina Grande, eu também não estava, mas assim, foi uma verdadeira revolução cultural na cidade. Então, assim, eu comparo isso, esse fenômeno dessa chegada dos professores estrangeiros e dos exilados a Campina Grande e revolucionando os costumes, a algo numa escala parecida com o que aconteceu em Natal no tempo da Segunda Guerra com as bases americanas, né? Então, houve, de fato, era outra coisa, né? Aquela nossa cidade, tanto interiorana, ela ficou assim com um ar um pouco mais... ela se cosmopolizou um pouco, né? Olha, pode falar, fale. Depois eu lhe pergunto. Não, e eu acho que uma coisa interessante é que, desde aquele tempo, esse é um dos pontos muito interessantes, é que boa parte dos empreendedores campinenses, né, eles, desde aquela época, principalmente na área de ciência da computação, que é mais fácil, mas também no serviço de engenharia e outros, eles desenvolveram conexões internacionais. Então, é interessante, em 2014, 2015, eu tive assim, a felicidade
por meio da Macroplan, trabalhar num plano de desenvolvimento de longo prazo para Campina Grande, e convivi com muita gente, e boa parte das maiores empresas de tecnologia de informação de Campina Grande não tem clientes no Brasil, né? Os clientes são na China, no Japão, nos Estados Unidos, Pois né? é, Então, é outra... como no tempo do algodão era Liverpool. Pois é, então, Campina Grande sempre foi cosmopolita. tem esse aspecto. Eu quero também chamar a atenção de outra face que não parece assim, ser tão glamurosa de Campina Grande, mas que é uma força econômica muito grande também da cidade, né? A indústria hoje é cada vez mais uma atividade remanescente. Assim, Campina Grande hoje é um grande polo educacional, de ensino superior, mas também de ensino médio e tecnológico, mas também é um grande polo de serviços médicos, de saúde. Então, ele nucleia todo aquele interior, né? Todo o interior, boa parte do interior do Nordeste é atendido por Campina Grande. E agora, na pandemia da Covid, a performance de Campina Grande em termos de suprimento de saúde pública foi disparadamente a melhor entre as cidades do Nordeste. Eu estudava no Estadual da Prata e você já estava na face. Mas você era o nosso líder, né? Quando a esquerda se uniu, Partido Comunista, com a AP, você era da AP, eu não era do Partido Comunista, mas eu era uma espécie de simpatizante, né? A liderança era você. Eu me lembro que nós nos encontramos no Batos Tênis Clube, quando houve a eleição para a Associação dos Estudantes Secundários da Paraíba, que era dominada pela direita, né? O Vandilson, Vandilson Nóbrega, né? Isso. Foi memorável. E você foi lá nos orientar e tal. No entanto, você... depois nós vamos tratar dessa questão da sua militância, mas antes eu quero saber se você, que era o líder, né, de vários militantes da política estudantil, da luta armada, que se dedicaram depois à política tradicional, como o Abdias e o Márcio Vilar, o Arthur Cunha Lima, o Simão Almeida, etc., para não ficar aqui só citando o nome, eles se destacaram na política tradicional, mas você sempre fez carreira empresarial, né? Você sentiu assim uma espécie de, digamos, uma mudança muito radical? Você era um líder nato, de ter largado a política tão cedo, não? Pois é, Neumann. É o seguinte... Você, inclusive, era o líder dessa gente que eu citei. Olha, foi um período extremamente rico. Eu aprendi muito assim, nos movimentos estudantis, né? Mas houve um fato que foi, inclusive, eu liderei a delegação de Campina Grande naquele famoso Congresso da UNE de 68 em Ibiúna, onde mais de 600 estudantes foram presos, né? E um paradoxo, ficamos uma semana numa prisão, era chamado Presídio Tiradentes, em São Paulo, que depois demoliram, né? Mas, e aprendi muito, inclusive algumas habilidades e competências e capacidades que depois foram muito valiosas da minha vida profissional como, né, em consultoria e como empresário. Mas o que acontece é que, por conta daquele destaque, um pouco antes de sair o AI-5, né, a Universidade da Paraíba resolveu proibir vários líderes estudantis de estudar, né? Então, eu fui cassado por 2 anos. Eu, Paulo Henrique Lopes e vários outros lá de Campina Grande, né? E nós ficamos impedidos, inclusive, de visitar as dependências da faculdade. Então, em 1969 foi muito difícil para nós, né? E aí uma ditadura muito pesada. Uma parte das pessoas resolveu partir para a questão da clandestinidade, luta armada e tudo, mas eu confesso para você que eu acho que eu tinha, embora eu tivesse minhas convicções naquele tempo, eu ainda era uma pessoa
que tinha a doença infantil assim, de um esquerdismo e O esquerdismo, muito Lênin. acentuado. Mas eu digo o seguinte, eu sempre tive um anjo da guarda muito bom, viu? Porque eu não tive coragem, fui chamado várias vezes e tudo, e até em algumas vezes, e eu dizia, vocês são loucos, nós vamos ser trucidados, né? E eu Você era da não B. atendi. Você Eu era era da da Ação. Ação Popular. Ação Popular era um grupo ao qual pertenceu o grande líder nacional, o José Serra, né? O líder, a P era um grupo, era originário daquela juventude estudantil católica, da JEC, né? Juventude Mas que Estudantil foi e para a Juventude luta armada, né? Universitária. Aí você, JUC, Juventude Universitária Católica, né? E você pulou fora, né? Você diz, não estou aqui para ser... Eu fiquei ainda vários anos colaborando financeiramente. E assim, o acaso me levou para... porque naquele tempo também, quando caçaram, se não me engano, o prefeito de Campina Grande era Ronaldo Cunha Lima, com quem meu pai era amigo dele, mas eu também, já adolescente, também éramos amigos. Eu admirava muito o Ronaldo, né? E então houve essa interdição e nós ganhamos na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, o direito de reintegração, e eu tenho algo que me orgulho muito no meu currículo. Em 1970, eu fiz 2 anos e um só, e fui laureado no terceiro e no quarto ano de Economia. É isso aí. Então, uma carga dupla. E agora, naquele tempo, se nós vivêssemos num ambiente democrático, provavelmente hoje eu estaria aí, eu teria sido um político, né? Era a minha vocação inicial, mas como essa via foi interditada, né? Eu fiz um processo seletivo e eu digo, e antes de vir para o Rio, eu fiz o que eu chamo assim um estágio de 20 anos no Recife, né? Uma cidade que eu gosto muito, tem 2 filhos. Antes disso, eu quero te lembrar o seguinte: o grande líder político de Ibiúna, qual é a lembrança que você tem de Ibiúna, da prisão? Fale rapidamente, que a gente precisa falar da Macroplan aqui. Qual é a lembrança? Não, Ibiúna é o seguinte, eu digo, Ibiúna foi o nosso Woodstock, mas um Woodstock diferente, que aquilo ali... Quando a gente foi, eu percebi ao chegar lá em São Paulo, né? Eu disse, nós vamos ser presos. Não tinha, era assim, era impossível a aglomeração de gente jovem de todo lugar, né? Em Taubaté, naquelas cidades perto, assim. Então, ali a gente já sabia que... Eu, pelo menos, intuía isso, mas ao mesmo tempo, assim, havia uma... e ali estavam grandes lideranças que depois se destacaram, né? E estava lá o Zé Disseu. Mas você votou no Luiz Travassos, não foi? Não, eu votei em Jean-Marc Van der Weyden, que era o candidato do Luiz Travassos, que era então presidente da UNE. Luiz Travassos, quando teve em Campina Grande, ele ficou hospedado na minha casa, na Rua João Leôncio. Então, tinha essa afinidade, né, tudo. Mas, de fato, então foi um marco muito importante, né, na história. É algo que é uma lembrança que eu guardo com carinho, muito carinho. E, assim, eu aprendi muito no movimento estudantil, sabe? É uma pena que hoje tenha se tornado mais assim, um gueto não tem representatividade. Mas eu vou partir para uma variante diferente. Aí o Zé Disseu foi para a política. Bom, primeiro foi para a guerrilha. Na guerrilha foi solto na troca do embaixador americano, fundador do PT, e no poder no PT se tornou o líder de um bando de corrupção. Está até hoje cumprindo pena, porque ele não fez delação premiada, mas é um pouco o destino daquela tua geração de Ibiúna. O principal líder foi preso por corrupção, julgado muitos. Isso é uma praga.
O Luiz Travassos, eu nem sei o que aconteceu com ele. Não, o Luiz Travassos ele morreu na década de 80, se não me engano, de 70, de um acidente de automóvel aqui no Rio de Janeiro. Muito jovem, né? Muito jovem. Onestino Guimarães, que era outro, esse foi aniquilado pela ditadura. Isso. Mas, olha, o que fez você desistir da vocação de liderança política? Foi uma certa premonição de que você não tinha estrutura para ser guerrilheiro nem ladrão, ou você simplesmente se apaixonou pela vida empresarial, pela iniciativa privada? Como é que foi? Você era marxista. Sim, eu era marxista, mas quando comecei a estudar economia um pouco mais a fundo, eu comecei a desconfiar que algumas premissas, né, não eram tão sólidas, tão robustas quanto parecia. Que depois a história, né, foi mostrando cada vez mais. Embora, assim, durante a década de 70, como foi a minha primeira década como profissional, como economista, trabalhando no Recife, então, assim, quase que como numa questão da sublimação em termos da política, eu mergulhei no estudo, me dediquei profissionalmente e infelizmente, né, Neumann, do mesmo modo como você desenvolveu assim essa capacidade imensa como um dos jornalistas que nos orgulha muito e eu consegui, de fato, assumir o meu exercício profissional assim, com um bom desempenho, sabe? E comecei a gostar disso, né? Já que havia política que estava interditada, quando começaram a acontecer os movimentos de redemocratização, direta já, anistia, eu me engajei e participei disso, né? Participei desses movimentos. Outra coisa que você manteve, por exemplo, a sua admiração pelo Celso Furtado, que essa permanece até hoje. Né? Permanece, mas com uma visão crítica, né? Porque, de fato, eu acho que ele deu uma contribuição muito importante, não só ao pensamento econômico brasileiro, mas às questões do desenvolvimento. Ele, ao contrário de muitos economistas meio religiosos, ele sempre considerou as questões ligadas aos fundamentos do mercado, a questão da inflação, que não se brinca com isso. Então, esses aspectos tudo. Mas havia um lado assim de um certo estatismo um pouco exacerbado, que teve um tempo que aconteceu isso no mundo todo, né? Então, quem é o teu economista, teu guru hoje? Hoje em dia? Sim. Hoje em dia tem vários. Eu digo o seguinte, há um economista que eu descobri recentemente, que ele é um francês, chamado Jean Tirole. Ele fez uma releitura, ele publicou um livro chamado Economia do Bem Comum. Ele é o último economista francês prêmio Nobel. E esse eu recomendo, porque é uma obra magnífica que ele fez. E tem um outro que eu estou estudando agora, né? Depois eu vou falar dos brasileiros, sabe? Porque eu acho que o Brasil produziu uma safra de economistas fantástica, que é reconhecida internacionalmente. Mas tem outro que eu estou estudando aqui, chamado Robert Shiller, e ele trabalha sobre narrativas econômicas. Isso aí vai ser um campo de ponta da ciência econômica nessa década que a gente está começando. No Brasil, sem dúvida, o grande cardeal é Edmar Bastos, né? Sabe? Mas de toda a linhagem que se criou, sobretudo a partir dele, e da chamada Escola da PUC do Rio. Então, você tem... ou que vieram de lá, tem Pécio Arida, é outro assim, uma pessoa admirável, assim, admirável, Armínio Fraga, mais recentemente nós temos Armando Castelar, que que é interessante. Ele é um matemático, mas o que é interessante dos engenheiros do matemático, quando eles começam a gostar de economia,
eles se tornam bons economistas. Outro que eu admiro muito é Samuel Pessoa, e tem o Marcos Lisboa, né? Infelizmente, desses todos, eu acho que só Armínio e Edmar permanecem aqui no Rio. Os demais ou foram para o exterior ou estão em São Paulo. E o Gustavo Franco também, né? O Gustavo também está aqui no Rio e ele também é um economista notável, mas na área monetária. Sabe? Ele é também uma pessoa assim, muito robusta, muito interessante e que tem um estilo muito ácido de colocar as questões que eu aprecio. Sabe? Olha, aí você mudou o foco, né? Você mudou o foco da política para a consultoria em organização, planejamento e estratégia. E também trabalhou e empreendeu por 20 anos em Recife. Foi a sua transição, né? Hoje, transição só se usa em futebol, né? A transição, o time passa, perde a bola, né? Foi no seu caso, você perdeu, roubaram a tua bola, aí você tiraram a bola da política, redirecionou sua energia da política para a prática profissional e empresarial, associada a muito estudo, né? Mergulhou fundo. Primeiro, as teorias de sistemas, complexidade, depois na economia política. E aí, meu amigo, você caiu onde eu quero chegar. Mas antes, explica essa tua transição. Como é que foi? Olha, na verdade, foi o seguinte: eu dei muita sorte, porque no Recife, quando eu fui contratado, era para uma empresa do governo do Estado, chamado CETEP, que era Centro de Prestação de Serviços Técnicos de Pernambuco, mas era o centro de processamento de dados do Estado. Naquele tempo estava o boom da informatização dos governos estaduais, né? Mas ele foi criado com uma concepção muito diferente, reunindo um grupo da elite pernambucana daquele tempo, dizendo o seguinte, que, olha, tem essa questão da informática, mas tem outro lado da teoria de sistemas, da cibernética, da complexidade, da pesquisa operacional, que precisa ser trabalhado nisso. Então, quando eu fui recrutado, eu fui para integrar esse grupo e a gente aprendeu muito. E isso me abriu novos horizontes lá no Recife, né? E um pouco mais adiante, eu tive a sorte de também começar a ensinar na faculdade. Então, eu retomei os meus estudos de economia. Né? Aí você foi pioneiro na construção e aplicação no Brasil do método de construção de cenários e prospecção de futuros. Por isso, o mercado, em 1989, via Petrobras, o levou para a segunda cidade que você ama na vida, São Sebastião do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E os projetos para o Brasil. No Rio, né, você encontrou uma nova Campina Grande. Valeu a pena? As sementes lançadas deram em árvores e frutos no Brasil, né? Muitos frutos, meu maneiro. Seja do ponto de vista profissional, seja empresarial, eu me considero uma pessoa realizada, mas não concluída, né? Eu acho que pessoas como nós, né, que assim, quando jovens bebemos da água de Campina Grande, de Boqueirão, a gente vai viver produzindo e lúcido, nós vamos chegar para 100 anos ou mais, né? Então, tem muita coisa ainda mais para fazer, mas, de fato, um ponto que juntou um pouco a minha essa capacidade, eu sempre tive facilidade de, você me conheceu jovem, tive facilidade de lidar com grupos, com pessoas, então, de formar liderança e times, né? Então, eu tive, assim, tanto que no Recife eu criei foi onde eu desenvolvi a primeira empresa de consultoria, primeiro junto com alguns colegas veteranos e depois num voo solo que rapidamente cresceu e se juntou muita gente. E aí, mas eu tinha uma outra paixão além da economia, já que a política estava um pouco hibernando, né?
que era a questão de estudos do futuro. E eu lembro que eu, ainda estudante, em 1969, sem poder ir para a faculdade, eu, na Livraria Pedrosa, em Campina Grande, eu descobri um livro chamado Ano 2000, escrito por Herman Kahn. E como eu estava sem poder estudar, eu li esse livro de uma ponta a outra. E eu disse, olha, o futuro não pode ser só adivinhado, ele pode ser explorado. Então, com o tempo, e na minha atividade profissional foi sendo desenvolvida, eu comecei a descobrir os métodos de exploração do futuro, né, que não é adivinhação, né? Então, Aí você fundou a Macroplan. Foi uma exatamente, inspiração. eu tive a sorte, Você fundou a Macroplan. Quando eu fundei a Macroplan, foi exatamente na onda desse trabalho de estudos do futuro do Brasil. Naquele tempo, acontece redemocratização, não acontece a hiperinflação. Nota como as coisas estão, às vezes, acontecem assim. E isso teve grande penetração nas empresas que estavam tentando fazer planejamento. Eu tive um parceiro muito importante, que ainda hoje nós trabalhamos em parceria, que é Sérgio Buarque, né? Ele tem um irmão que foi senador e governador, chamado Cristóvão Buarque, né? É também uma pessoa excepcional, mas o Sérgio e nós trabalhamos juntos nesse campo. Se agregou um outro cientista político, chamado Limar Nascimento, também. Então, nós fomos fertilizando isso. E essa metodologia ela teve grande aceitação no mercado empresarial, né? Então, a Macroplan começou a ser muito demandada no Sul e Sudeste, e eu terminei. O mercado me trouxe para a minha segunda cidade do coração, que é o Rio de Janeiro, né? Mas nós, desde sempre, trabalhamos no Brasil inteiro, né? Então, nós temos... Todo mundo. Ó, essa senhora aqui é doutora em economia, em sociologia, em história econômica, na USP. E ela, o ídolo dela é o irmão do teu parceiro lá, o Cristóvão. Bom, você já viu falar em algo assim? Né? Como? Neumann. Olha só. Neumann Entrevista. São 2 volumes, editora portuguesa Almedina. Primeiro volume, ou seja, você foi logo nos primeiros. Página 205, aqui, ó. Está dando para ver? Neumann. Está dando para ver? Vendo? Tá, tô vendo. Isso aqui, ó, no dia 30 de agosto de 2018, ou seja, pouco antes do seu Bolsonaro se eleger, eu publiquei isso aqui Isso aqui é uma série de 70 entrevistas no meu blog. Não, o blog do Neumann, né? A respeito disso aqui, né? Eu escrevi aqui o seguinte: fim da crise depende da certeza do fim da impunidade, diz economista. Para Cláudio Porto, da Macroplan, somente punição exemplar de corruptos trará a verdadeira economia de mercado e a saída da crise em longo processo de maturação. Mensalão, o STF, Operação Lava Jato, puseram fim a digamos, essa utopia que chegou a ser realizada nos anos da Lava Jato, né? O senhor acabou, como dizia o John Lennon, ou você acha que ainda é possível fazer alguma coisa para recuperar o fim da impunidade? Agora estão condenando o juiz que condenou, com excesso de provas, os ladrões todos, da direita e da esquerda. Olha, o Brasil é um país surpreendente, né? Porque ele nos surpreende, às vezes, em aspectos
muito positivos. Eu queria dizer assim, o Plano Real com a chamada URV, né, é um caso que ainda hoje é muito estudado no mundo, assim, como era uma coisa bem feita, mas difícil de aceitar e comunicar, e o povo percebeu rapidamente, né? O tempo também do primeiro apagão lá, que foi muito severo, assim, o comportamento social foi grande, mas às vezes o Brasil também entra em umas ondas que são terríveis. E o problema que hoje, assim, com muita com uma certa tristeza, a gente considera é que nós estamos, de fato, né, completando 11 anos, praticamente, de uma regressão terrível. Nós não só empobrecemos do ponto de vista material, isso aí eu não estou falando é só dos mais pobres, não, é renda per capita, por esse critério, renda per capita, paridade. Então, todo o Brasil empobreceu em 10 anos. Empobreceu comparado com ele mesmo, né? Mas, além disso, nós empobrecemos tremendamente do ponto de vista político, né? E É um moral. empobrecimento moral. Então, aí se pergunta, mas o Brasil está sendo um beco sem saída? Pelas nossas análises, até por um dever de ofício, nós temos clientes que pedem nossas análises prospectivas e tudo, né? Eu posso te dizer, Neumann, que para os ouvintes também, né? 321 mil inscritos. 321 mil, as pessoas que têm o seguinte: eu estava muito pessimista, muito, assim, mas do dia 9 de setembro para cá, eu comecei a ter alguma esperança de que no ano que vem, 2022, a gente pode ter pode abrir um horizonte novo para o Brasil. Tá? Rigorosamente, hoje, nós temos 3 incertezas em relação ao ano que vem. Né? A gente olhando o quadro, ainda é um quadro muito desafiante, muito difícil, né? Mas o Brasil, ao contrário, por exemplo, da Argentina, o Brasil ele tem mais margem de manobra e mais reservas de recursos e capacidades para retomar uma rota, eu diria assim, virtuosa. Isso passa pelo seguinte: a primeira grande incerteza é o seguinte: será que um terceiro candidato a presidente consegue ir para o segundo turno, tirando um dos 2 favoritos nessa pesquisa? Essa é uma incerteza que está posta. Ou talvez até esse terceiro, num limite assim, empolgar tanto que ganha no primeiro turno. Não sabemos. A gente começa a perceber, fazendo leituras e pesquisas de várias fontes e conversando com eles, que há uma certa exaustão da nossa população com esse tensionamento e esse assim, polarização tremenda que esgota, né? Então, pode ser isso. A outra incerteza é o seguinte: 2022, nós vamos ter uma economia, né, com uma melhora sensível. O que é uma melhora sensível? Menos inflação e um pouco e mais crescimento, né? Ou vai ficar desse jeito assim, com essa inflação que já está em 2 dígitos e perspectiva de crescimento nulo. Isso aí afetará o humor do eleitor. E ainda tem uma incerteza remanescente, é que será que, né, num gesto de desespero, há uma tentativa de golpe? É impressionante como nós que vivemos na nossa juventude fomos, né, atropelados por um golpe, que naquele tempo até havia uma certa popularidade,
a gente esteja diante de uma incerteza em pleno século XXI. E o grande problema é que essas recaídas, né, não estão acontecendo só no Brasil, né? É preocupante, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa esperança de que o Brasil, por conta dessa exaustão com tanta polarização, ele recupere um pouco disso. E aí eu creio que já tivemos esse mês de novembro, ele foi interessante, ele está sendo muito interessante em termos de nos dar alguns sinais antecedentes, né, Leo? Olha, eu sou normalmente muito pessimista, né? Então, ou seja, realista. Mas eu mudei muito agora com dois acontecimentos que eu gostaria de pôr à sua consideração. O primeiro acontecimento foi o desnudamento da terceira via oficial, né? Com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, votando com Aécio Neves a favor do Bolsonaro no calote, numa moratória eterna do cidadão ao qual o governo deve e tem que pagar. E, no dia seguinte, um discurso muito interessante do Sérgio Moro, uma eventual terceira via de verdade, inclusive seguindo um caminho que foi indicado por um querido amigo meu consultor jurídico, o professor Modesto Carvalhosa, da USP. Que o Modesto Carvalhosa disse: olha, o Sérgio Moro não pode ficar lá só de corrupção. Ele tem um programa no Brasil, porque o que falta mesmo é um programa no Brasil. Claro. E ele apresentou, falou que no Brasil, sem mensalão, sem petrolão, um Brasil sem rachadinha, que eu não aprovo, eu chamo de peculato, mas aí peculato é difícil, extorsão, um Brasil sem extorsão dos políticos, né? E falou da volta da possibilidade de condenar, de prender alguém condenado em segunda instância, mas propôs uma coisa, que é uma jogada de marketing, pode ser interessante, que é uma força-tarefa para erradicar a fome. Achei interessante o discurso do Sérgio Moro e senti uma reação em mim e no público que acompanhou o comentário que eu fiz do discurso do Moro. As pessoas comentam e eu senti, de repente, abrir assim uma frestazinha de luz. O que é que o proprietário e grande pensador da Macroplan acha dessa minha impressão? Olha, Neumann, de fato tem o seguinte: de todas as pessoas com as quais... um dos sinais que eram importantes, assim, no caso do mês de novembro, né, no front político, era essa questão do lançamento da candidatura do Moro. E com pessoas do meu círculo, que eu ou perguntei, ou então ouvi comentários, né? Um pouco desse sentido, de que surpreendeu porque não ficou no samba de uma nota só, né? Então, isso é um sinal interessante, né? E quase no mesmo dia saiu uma pesquisa onde ele está ali junto com o Ciro, que já é um cara muito conhecido, etc. E tal. Então, algo, ou seja, nós não estamos necessariamente condenados a esta polarização que está nas pesquisas hoje. A volta à caverna. Então, agora, de todo modo, assim, ainda a política está se mexendo. A gente vai ter outro sinal importante, que vai ser um indicador importante, que são as prévias do PSDB. Independente de julgar a qualidade dos candidatos, se é melhor, não é melhor, pior, etc., tal e tudo, eu acho que só o fato de você ter prévias primárias, isso é um bom exemplo, sabe? Porque com todos os vícios que tem, isso eu acho que é algo que pode fortalecer e começar a colocar uma prática mais concorrencial, mais aberta no país. Eu queria chamar a atenção também, houve dois sinais que são importantes nesse mês aí. Primeiro foi aquele freio da arrumação na questão do orçamento secreto
e das emendas do relator, que assim, o voto e a... Mas a Weber deu, prevendo Weber. que ia ser um empate, o Gilmar Mendes previu que ia ser Pois um empate, soltou pela imprensa e ela ganhou de 8-2. 8-2, Esse jogo ainda não esse jogo ainda não terminou, mas olha, animou, sem dúvida, né? E o segundo a gente precisa acompanhar como é que vai evoluir essa questão da PEC dos precatórios, mas não é só da PEC, é também da reação do mercado. O mercado financeiro tem sido uma complacência enorme, muito grande, mas ele não é só complacente só por uma questão de que é bonzinho, é porque isso convém convém aos investidores. Então, mas isso tem um limite, né? Então, vamos ver aí, porque é muito grave o que acontece com essa questão dos precatórios. Você tirar dinheiro do cara para quem você deve, desmoralizar a justiça, arrombar arrombar os gastos para pagar fundo eleitoral e fundo partidário, é o fim da picada, né? Agora, não é isso? Estou certo? Isso. É o fim da picada ou ainda tem mais picada para a gente ir? Não, a gente nunca sabe. Sempre se pode cavar mais no fundo do poço, né? Mas, enfim. Olha, eu quero fazer uma pergunta que tem interesse jornalístico, né? Ou seja, não para o público que está me ouvindo, mas para mim como jornalista. Como é que você conseguiu penetrar ali na coluna do Merval Pereira, como grande analista do futuro, o que certamente, lá no Globo, tal, o Merval, presidente da academia, deve ter... Aliás, pode me responder isso. Se transformar numa fonte do Merval, deu um upgrade aí na sua visão de planejador. Não, sem dúvida tem o seguinte, aí você diz, o acaso ajuda a quem trabalha, Deus ajuda quem trabalha, né? Deus ajuda quem madruga. A quem cedo madruga, né? Olha, houve uma coincidência muito, muito interessante, que foi o seguinte, na década passada, né, aqui como uma das consultorias do Rio, né, nós fizemos, no ano de 2006, uma grande pesquisa em parceria com André Urani, que era do IETS, e nós na Macroplano, nós fizemos uma grande pesquisa perguntando: o Rio tem futuro? Porque em 2006 a gente estava um pouco no fundo do poço, né? Aqui. E nós fizemos 100 entrevistas, eram pesquisas qualitativas, mas com 10 segmentos distintos, quer dizer, desde empresários, Vosmicê, né? Foi um deles, inclusive, tinha jornalistas, exatamente, formadores de opinião, né? Então, um deles foi Merval Pereira. E Merval aceitou o convite, né? E eu o entrevistei pessoalmente e pintou uma boa empatia, né? E, naquele tempo, o Merval também publicou um artigo, era um capítulo de um livro, o nome do livro era O Brasil Tem Jeito, né? Foi um pouco antes, e eu fui lá e pedi autógrafo, gostei do trabalho dele, depois comentei. Então, quase o seguinte, se criou uma certa empatia e eu percebi que Merval tem um lado que eu acho muito valioso que infelizmente está ficando raro no nosso jornalismo, que é olhar para o futuro mais distante, sabe? Algumas questões. Então, dizendo assim, eu creio que eu fiz muita força, mas eu consegui, não sozinho, mas consegui ocupar uma parte desse espaço. Merval tem sido generoso, né? Mas eu também me esforço para estar à altura para ele alguns. Aí tem esse aspecto, mas sem dúvida alguma ele é um dos cardeais do jornalismo brasileiro, assim como você e tudo, e outros, como é que você viu? Gabeira. Como é que você viu a narrativa do Jair Bolsonaro
no começo da pandemia, de colocar a vida em contraposição à economia. Você se sentiu atingido como economista ou não? Olha, eu me senti triplamente atingido, assim, quando ele colocou isso. Primeiro, né, como uma pessoa humana. Ele estava me ameaçando, assim, menosprezando uma pandemia que estava com uma virulência imensa, né? Então, eu disse, cara, eu sou um brasileiro, né, que mora no Brasil, e o chefe, entre aspas, da nação, disse que não ligue para isso, né? Eu me senti assim, então, desse ponto, me senti também assim, muito atingido na minha inteligência, sabe? Eu disse, cara, não é possível algo assim, dessa natureza, porque o fundamento de qualquer atividade econômica é que, se você não tem saúde, você não produz adequadamente, você não consome, você não sustenta, né? Então, Angus Deaton, que prêmio Nobel da Economia, já colocava que o fundamento número 1 do bem-estar humano é a questão da saúde. Então, isso é então, eu digo, assim, é uma coisa muito surreal, Neumann, muito surreal. Como Mas, é enfim. que, como é que o senhor, como é que o senhor observou, como você observou, essa transformação do Brasil em pária internacional? O Brasil, e agora o Bolsonaro vai para Kuwait atrás de investimento, quer dizer, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, saindo de Roma, onde o Brasil, ele na presidência, bancou o papel de bobo da corte do G20. Veja, eu como economista, eu nunca comprei o ministro da Economia pelo valor de face. Nunca. Nem pelo tempo que ele escrevia, aquelas questões todas, né? Sabe? Aliás, eu não sou do primeiro time dos economistas, não estou no mainstream, mas eu penso que o ministro da Economia ele tem assim, uma grande inveja, né, dos grandes economistas brasileiros, porque ele não consegue, né, ter o rigor. Ele é dizem que ele é um excepcional operador de mercado financeiro, né? No entanto, Mas já não perdeu deve algumas. ser tão excepcional assim, porque, né, mas que ele joga bem, mas assim na questão na questão da gestão da economia brasileira, eu tenho muitas restrições a respeito disso. Bom, E, você infelizmente, trazer para o Brasil a herança do Augusto Pinochet já é uma demonstração de que não tinha nenhuma possibilidade de dar certo. então tem um ponto assim. Então eu acho que é uma dupla explosiva aí, essa do presidente com o ministro da Economia e assim eu estou dizendo, infelizmente todo esse quase que esse filme de terror que está acontecendo, inclusive com a imagem da nossa nação, né? Nem se fosse assim muito bem preparado, não teria sido o estrago não seria tão grande como isso assim. Então eu penso assim, e o pior, cara, que a gente percebe quando conversa com pessoas de outra nacionalidade, eu sinto uma certa vergonha, sabe? Vergonha Eles alheia. olham para a A gente expressão assim. vergonha alheia. É uma coisa assim muito triste, né? Sabe? Eu tive a oportunidade de passar um período sabático nos Estados Unidos no início da década passada. E o Brasil os brasileiros eram queridos, né? Havia uma certa uma boa vontade, goodwill em relação Você lembra? Você falou no Herman Kahn como seu guia, seu inspirador. O Herman Kahn tinha uma visão assim muito ampla sobre a Amazônia. Quer dizer, o Brasil, a importância do Brasil sempre teve presa de uma certa forma a floresta, a nossa rainforest, a nossa floresta tropical. Rainforest. E a forma como eles tratam a floresta tropical é uma demonstração que eles não estão nem aí para o futuro, né? Não,
É por isso que eu acho que o exagero está sendo a dosagem de seu tamanho, que eu tenho esperança de que a exaustão do nosso povo nos leve para um caminho do meio, né? Sabe? Você conhece esse livro aqui? Está dando para ler? Ah, Brasil, sim, do Jorge Paraíso Restaurado. Jorge Caldeira, Taurado. Júlia Marisa Cifula e Luana Chaib. Eu entrevistei o Jorge Cafone. Caldeira é um grande historiador brasileiro. O Excelente. Eduardo Gianetti disse que a parte da economia está fraca, mas isso aqui é uma grande lição de esperança, né, Cláudio? Porque ele fala do Brasil que é como um país, um paraíso que pode ser restaurado se por acaso Taurado, um milagre a gente conseguir se livrar dessa volta à caverna aí. Isso, Você chegou a ler, exatamente. não? Vamos. Não, eu li um capítulo. Li um capítulo e confesso o seguinte, porque a história da riqueza do Brasil é muito bom, é excelente. O livro dele, assim, esse livro, ele tem insights muito valiosos, exatamente sobre colocando evidências da nossa riqueza biótica, mas assim eu não li o livro todo, mas me pareceu que em algumas partes há Os vacilos. certo. Como é que você recebeu o arrombamento do teto de gastos, que não é nenhuma obra do Plano Cruzado? Desculpe, do Plano Real. É uma obra do meio governo Temer. E, no entanto, foi arrombada aí de forma absurda. Né? O teto de gastos, ele, na verdade, foi o seguinte, ele foi um feito do ponto de vista de construção fiscal de um governo fraco. Então, foi um grande feito. Foi uma maneira que se deu, naquelas circunstâncias, de chegar e evidenciar que é o seguinte, olha, já que a questão dos déficits, não sei o quê, que o estrago feito pelos anos Dilma foi muito grande do ponto de vista fiscal e macroeconômico. Assim, foi uma coisa impressionante, não dava tempo. Então, o teto de gasto era uma sinalização estrutural para os financiadores, né, porque a gente tinha que ir rolando a dívida, de que a dívida seria paga. Então, e que é um indutor da disciplina fiscal que tinha se perdido, né? Então, foi restaurando. Devo, não nego, pago quando puder. Mas eu vou fazer economia. Eu aqui me imponho uma dieta. Agora, nós temos o Paulo Guedes. O Paulo Guedes devo, não pago, porque eu preciso gastar. Não, agora, assim, sabe, há uma conclusão muito interessante de uma das análises recentes do Samuel Pessoa, que eu acho que ele faz uma síntese brilhante do que é que espera o Brasil. Ele diz, olha, no panorama econômico só temos uma certeza, nós temos um encontro marcado ou com a inflação ou com um severíssimo ajuste fiscal. E isso mexe com o câmbio, as duas coisas. Então, esse o cenário que a gente tem pela frente, né? Com essa possibilidade. E aí, para a gente concluir, porque eu já tomei muito do seu tempo, o seu tempo vale ouro. É isso. Vale ouro mesmo. Quanto tempo? Em quanto tempo é possível restaurar? Porque o Bolsonaro ele entrou dizendo o seguinte: eu venho destruir, eu não venho construir. Eu venho destruir. E está fazendo uma destruição exemplar, né, de grande competência. Quanto tempo nós vamos precisar para começar a reconstruir? Porque uma das grandes gestos de inteligência dele foi escolher um vice que também aprova a tortura. E o vice não vai derrubá-lo. Se o vice não quiser derrubar, não derruba presidente nenhum no Brasil. Né? Eu quero saber de você o seguinte: é possível a gente pensando de 2023 para lá, quanto tempo vamos gastar para reconstruir o que... Eu não acho que ele é louco, eu acho que ele é um cara perverso, destruidor, demolidor.
um cara do mal, um servidor do mal. Ele está ainda aí, mas destruindo mais. Cada dia ele destrói mais. Quanto tempo nós vamos precisar, na sua visão do futuro, à la Hermann Kahn, para reconstruir o que ele destruiu? E depois começar a reconstruir o que os outros também destruíram. 8 anos. 8 anos? Até 2030. Porque você tem que ver o seguinte. Você vai ter 80. Claro, você vai ter 80. Eu vou ter nós teremos. 78. E o meu filho Arthur vai ter 10 anos e meio. Não, pois é. 8 anos. Porque tem o seguinte, tem algumas, por exemplo, vou dizer, claro que assim, fazendo para que a gente volte a dar um caminho, assim, com a derivada positiva, né? Ou seja, ao invés de estar embicando, para a gente reverter e voltar a buscar a subir mais, né? Com V de verdade. Com V de verdade. V de verdade, Não é o V da raiz quadrada, que é assim. Então, tem o seguinte, por exemplo, do ponto de vista assim, de possibilidade de crescimento, é rápido. Com 1 ano, 2 anos de normalidade, porque tem muita capacidade ociosa, tem muita gente desempregada, então isso é rápido. Agora, dos impactos em termos de aprendizagem, que por conta não só da pandemia, mas das loucuras que foram, aí você põe 5, 6, 7 anos para recuperar esses impactos. E aí, mais uma vez, Neumann, infelizmente, quem sofre mais? Os mais pobres. Os pobres. Então, quer dizer, em 2030, nós voltaremos a 2018. Não, em 2030, nós temos chance de voltar a 2012, por aí. A 2012. Ô, Cláudio, eu não quero tomar mais teu tempo, mas se você quiser falar alguma coisa que eu não te perguntei, você veio para cá querendo falar alguma coisa, fala agora. Fala agora ou então cale até a próxima entrevista. Até a próxima. Mas é sempre uma alegria conversar com você e estar compartilhando assim, essas visões, não só de Campina Grande e Uiraúna para o Brasil e, quem sabe, pessoas que estão fora do Brasil também. Mas eu queria dizer o seguinte, que claro que nós estamos assim desde 2014, para te dizer a verdade, assim, atravessando um período muito complicado, muito turbulento, com muitas incertezas, mas o Brasil é um país, nós temos, né? O Brasil tem solução, né? E tem jeito. Tem jeito. O Brasil tem jeito. Não é jeitinho, não. Não é jeitinho, tem jeito, né? E nós vai depender muito do comportamento de nós brasileiros, né? Especialmente no próximo ano. Isso aí. Um ano fatal. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Maravilha. Você é otimista. Olha aqui. Esse aqui é o meu livro favorito. Tá? Eu vou lhe mandar o que eu tenho, a poesia completa, que tem esse poema que eu gostaria de ler em sua homenagem. Por favor, é obrigado. De Borborema, que diz o seguinte: agora que volto já de tantas coisas, preciso aprender que dessa cidade ninguém parte, pois a Campina só se chega sempre. Quando você navega no vapor Natchez, embarca na Jackson Square e desembarca no açude novo, que nem água tem mais. Se você cruzou o Muro de Berlim em plena Guerra Fria, na estação de Alexanderplatz, acabou tomando sorvete de graviola na Praça da Bandeira, cagada de povos. O bondinho do Pão de Açúcar tem um ramal que desemboca no bairro de José Pinheiro. Todas as viagens do mundo terminam no alto do Serrotão. O Expresso do Oriente para na estação ferroviária, hoje Museu de São João. Dela não partem trens, pois para cá só se volta
de todas as coisas, do pão que o diabo amassou ou do maná caído do céu. Bem, meu irmão. Vou mandar para você. Belo poema. Manda Muito o seu obrigado. endereço para correio para você. Não esse aqui que eu só tenho, mas um que tem toda a minha obra, Poesia Reunida. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer. Um abraço grande a todos. De volta à nossa mocidade, um papo como aquele no Patos Tênis Clubes, em 1960. Isso aí. Muito bom. Foi um prazer estar aqui. Grande. Abraço grande.